É com muito prazer que eu quero estar cumprimentando a todos com a paz de Jesus. Amém? Como já foi falado e muito bem, hoje culto de EBT, Escola Bíblica para Todos, já se encontra ali no telão também. Estamos estudando o livro que tem, o livro dessa lição que tem como título O Deus do Livro e o Livro de Deus. E entramos precisamente na metade dessa revista. Daqui agora, metade daqui para frente vai ser o término dessa revista, ela que contém 26, verdadeiramente 26 lições. Então estamos praticamente na metade, por fim. Também com muito prazer eu quero estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, a todos vocês que têm sempre cultuado conosco, através da rede de TV CMA, através das nossas câmaras missionárias, com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Também deixar um forte abraço para o nosso pastor presidente, pastor Abraham Robson Ferreira, juntamente com a sua digníssima esposa, a nossa pastora Norma Mente, eles que se encontram em viagem ali no Brasil. Que Deus abençoe poderosamente a vida do Senhor nessa caminhada aí no Brasil e venha usá-lo poderosamente, praticando e falando do amor de Cristo aí na nação brasileira. Como disse, entramos na lição de número 14 e tem como título, está ali, qual é o título dessa lição? Eita glória, eu acho que nós podemos fazer um pouco melhor. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Maravilha, viu como é que podemos melhorar? A vitória de Deus, a vitória do Deus da Bíblia contra os rebeldes. Esta é a lição de número 14, a qual nós estaremos entrando agora apressadamente. Boa. Texto áureo, se encontra ali no telão, texto áureo, ele que já foi mencionado, mas o texto áureo é de fundamental importância de nós estarmos aplicando este texto áureo, que nos diz assim o texto áureo: para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as tuas duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Ali em Judas, versículo de número 15, esse Judas não é o Judas Iscariote, mas sim Judas, o irmão de Tiago, e nós vemos ali que está apenas versículo de número 15, porque sabemos que a carta de Judas, ela é apenas composta por versículos, vai do verso 1 ao verso de número 25, portanto ali, portanto ali, Judas falando o que verdadeiramente Enoque havia profetizado. Essa nós vamos estudar mais para frente, essa profecia de Enoque, falando justamente disso, o que vai acontecer, melhor dizendo, futuramente, como diz ali, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por toda a sua obra em impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Vamos agora para a nossa verdade prática. Vamos lá? Vamos me ajudar lá no 3, todos lendo junto? 1, 2, 3. Glória a Deus. Então, que Deus é esse? E nós sempre temos por hábito, e é prática, nós dizemos que Deus, Ele é amor. E verdadeiramente Deus é amor. Não é à toa que nós vemos lá no versículo mais conhecido do Novo Testamento, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o teu Filho unigênito para todos que nele creiam, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus então verdadeiramente, e Deus é amor. Mas muitas das vezes as pessoas,
por viver no mundo pecaminoso e achar que Deus é amor, esquece de uma outra coisa muito importante de Deus. Qual é? Deus é justiça. E ali nós vemos nessa verdade prática: Deus julgará e condenará toda rebelião contra seu filho, toda desobediência contra a sua palavra. Deus de amor, mas também um Deus justo, o Deus que exige do teu povo santidade, um Deus que com certeza, como ali estávamos falando, os rebeldes vão pagar um alto preço, o preço da morte. Por isso nós que vivemos, não apenas temos que viver, mas também praticar esta palavra, a palavra de Deus em nossas vidas. A desobediência contra a sua palavra, e quantos têm desobedecido a palavra de Deus, e quantos não têm levado a sério a palavra de Deus. Eu falo também, principalmente de pessoas crentes, de pessoas que estão na casa de Deus, que verdadeiramente não têm levado a sério. Sabemos que quando Deus ele vai arrebatar uma denominação, não é isso? Deus vai arrebatar uma denominação? Deus vai arrebatar quem? Vai arrebatar quem? A sua igreja. Deus não vai arrebatar uma denominação. A denominação A ou a denominação B vai ser levada ao céu. Não. Deus vai arrebatar a igreja dele, a noiva do Cordeiro. Portanto, temos que ter muito temor, principalmente com a palavra deste Deus vivo e verdadeiro. Amém? Entramos agora na nossa leitura bíblica em classe, ela que a qual foi feita pelo nosso obreiro Rafael Ferraz, ela que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 10, o verso de número 1 ao verso de número 9, e em seguida o verso de número 11. Ela já foi feita, não há nem necessidade de estarmos novamente, estamos recitando ela, portanto, é também baseada em cima da lição falando dos rebeldes, que a Bíblia também menciona e muito bem. O objetivo desta lição, ou os objetivos, é um tópico, tendo eles 3 subtópicos, e o tópico é aplicar como Deus da Bíblia irá vencer os rebeldes. Então nós vamos nos aprofundar como o Deus da Bíblia irá vencer os rebeldes. Palavra-chave, vamos falar a palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Rebelião, exatamente, a palavra-chave rebelião, ato voltado a ser para contra alguém, ou contra algo ou alguém. Então nós vemos que rebelião é um ato voltado-se contra algo ou contra alguém. Alguém sabe alguns que agiram com rebelião para Deus ou contra Deus? Alguém sabe? Alguém quer arriscar a dizer? Quer que alguém criou alguma rebelião contra Deus? Alguém sabe? Alguém? Satanás, exatamente, o anjo. Tem mais, nós podemos ver diversas pessoas criaram rebelião, pessoas, né? Satanás, é claro que é o primeiro, foi o primeiro, antes da fundação do mundo, ele já criou a rebelião, criou e colocou, apenas ele queria justamente tomar o lugar de Deus, se assentar no trono de Deus. Sabemos que Deus, ele jamais divide a sua glória com ninguém, e Satanás justamente queria agir dessa forma, queria tomar. E o pior, quando a rebelião normalmente acontece, a rebelião, ele acaba envolvendo outras pessoas. Não é verdade, meu nobre diácono Gabriel? E Satanás foi tão ousado e audacioso que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos, levou com ele nessa rebelião, principalmente contra o nosso Deus. E nós vemos outras pessoas, nós podemos ver também na Bíblia, falando ali no deserto, a rebelião de Corá, Datã e Abirão.
eles que justamente quiseram se levantar contra Moisés. Deus havia escolhido Moisés para resgatar o povo, e Corá por pertencer à tribo de Levi, e Deus havia separado Arão como sumo sacerdote. E a linhagem de sumo sacerdote, nós aprendemos muito bem nas demais lições especiais, na lição do ano passado, o sumo sacerdote Arão vinha da sua linhagem, a descendência do sumo sacerdote. E Corá, por ser também Levi, por pertencer também à tribo de Levi, se sentiu no direito de também querer ser também esse sumo sacerdote. Não bastava ser sacerdote, queria pertencer, bastava ser levita, queria também pertencer o sumo sacerdote. O que Corá fez? Corá cria uma rebelião ali no meio, e aí, infelizmente, colocando todos contra Moisés e seu irmão Arão. Essa rebelião envolveu todo o povo, ao ponto deles quererem ter que Moisés recorrer a quem pode resolver a situação. Quem pode resolver a situação? Deus. Então Moisés recorreu a Deus, e Deus então pediu para que Corá, juntamente com eles, vê que realmente quem Deus havia escolhido. E naquele mesmo instante, a própria Bíblia vai nos dizer, em Números, capítulo de número 16, que Corá, juntamente com sua família, foram engolidos pela terra. A rebelião acabou ali, porque com Deus é assim, quando há rebelião, se o homem às vezes não pode, recorra a Deus, que a rebelião acaba no momento e na hora. E Deus justamente eliminou. Por isso muitas das vezes fala os filhos de Corá, os filhos da rebelião. Com certeza aqui não há nenhum filho de Corá, muito menos filho da rebelião, porque nós estamos pautados em cima da palavra de Deus. Amém? Introdução. Vamos para a nossa introdução. Como havia perguntado, está ali. A introdução nos diz assim: na eternidade passada, certo querubim ungido, valendo-se do livre-arbítrio, decidiu rebelar-se contra o seu Criador, intentando usurpar-lhe o trono. Todavia, este maléfico plano foi radicalmente frustrado. Expulso do céu, Satanás, a falsa estrela da manhã, investiu pesado contra o primeiro casal do jardim do Éden, introduzindo também a rebelião. Então nós podemos ver aqui a primeira rebelião, como já havíamos falado, aconteceu justamente na eternidade passada, como aqui é citado pelo autor da revista. Na eternidade passada, antes mesmo da criação do mundo, Satanás, como a Bíblia vai nos descrever muito bem, principalmente pelo profeta Ezequiel, era um querubim ungido, era formoso, era bonito. A Bíblia fala muito bem, a Bíblia fala muito bem do querubim, fala muito bem daquilo que Deus o criou, até que veio sobre o seu coração o desejo de tomar o lugar de Deus. Antes disso, era elogiado e foi elogiado na própria Bíblia Sagrada, até o momento que colocou dentro do seu coração esse desejo de tomar o lugar do próprio Deus, do Deus vivo, criando justamente a rebelião, onde que nós havíamos falado. E nessa rebelião fez com que ele conseguisse enganar uma terça parte dos anjos e conduzi-los nessa rebelião, que com certeza se deram muito mal. Sabe por que Satanás, eu já havia falado isso? Sabe por que Satanás ele nos odeia aí muito? Porque Satanás ele já foi condenado. A partir do momento que essa rebelião foi frustrada, Deus já deu a condenação para Satanás, mas nós seres humanos não. Por quê? Porque Satanás já vivia no céu. Nós seres humanos estamos nos preparando para ir para o céu. Talvez se Deus tivesse nos criado lá e tivesse acontecido essa rebelião, já não havia mais a segunda chance, mas ainda nós iremos alcançar as nações celestiais. Por isso que o ser humano ele tem a segunda oportunidade,
Por isso que nós, seres humanos, temos a segunda chance, ou 3 ou 4, diversas vezes, enquanto o Senhor não nos arrebatar, não nos levar, nós temos sempre a esperança. Mesmo que nós falhamos, mesmo que nós pecamos, Deus sempre nos dá as oportunidades. Por isso que Satanás, ele tem ódio do ser humano, ele tem raiva. Por isso que lá em João 10:10 vai dizer que Satanás, ele só veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito cada vez mais, levando pessoas a cada vez mais o lugar a qual ele foi condenado. Ele já foi condenado. Satanás, ele não teve a segunda oportunidade como nós temos. A primeira vez que ele tentou tomar o lugar de Deus, Deus já o condenou. E por isso que também a palavra de Deus fala que Jesus, ele disse que ele veio para dar vida, e vida com abundância. O nosso Senhor, ele veio dar para nos vida, e vida-nos com abundância. Por isso que Satanás, ele tenta de todas as formas ceifar a vida do homem. Aquele que não consegue matar, ele procura destruir. Que não consegue destruir, procura roubar. Ele tenta de todas as formas. Por isso que nós devemos ser constantes e firmes. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a divergência, mantenha firme, mantenha constante. Porque o que mais quer é nos tirar da presença de Deus. E não possamos deixar isso acontecer. Por isso, nessa rebelião, aí aqui a Bíblia vai nos dizer, e após ele ser disso, o que ele fez ali em verde? Investiu pesado contra o primeiro casal no jardim do Éden. A condenação dele já era certa. Aí o que ele foi fazer? Está ali, investiu pesado contra o primeiro casal no jardim do Éden. Induziu, como diz ali, introduziu também a rebelião lá. Viu como é que ele é astuto? Viu como é que ele tenta de todas as formas? Já que ele já foi condenado, ele falou, então peraí, agora eu tenho que levar alguém comigo também. Eu já estou condenado, agora eu tenho que levar. Por isso que nós, crentes, nós servos de Deus, temos que manter firme. Às vezes a dificuldade vem, não vem sendo para um, para outro, não vem para todo mundo. É claro que alguns vêm a dificuldade maior, mas temos que manter firme. Porque sabemos que quem mais quer nos destruir é Satanás e seus demônios. Eles querem de todas as formas nos tirar da presença de Deus, quer de todas as formas tirar, como fez ali, investiu pesado contra o primeiro casal no jardim do Éden. Nós vemos que Deus deu uma ordem para aquele casal. Qual era a ordem? Que não viesse a comer do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Tinha todos os frutos, inclusive o fruto da vida eterna, o fruto da vida eterna estava lá. Mas o único fruto proibido foi justamente o que ele fez tentar com que a mulher comesse. Fez justamente fazer com que a mulher e colocasse a rebelião ali no jardim do Éden, no lugar paraíso, um lugar onde Deus fez para o próprio ser humano habitar e viver. E dando continuidade na introdução, vai dizer, e nos dias atuais, a rebelião contra Deus está mais forte do que nunca. Há uma orquestração diabólica ou organização diabólica, nesse sentido, que envolve a ciência. Hoje em dia nós podemos ver que a ciência, os seres humanos, ele tenta de todas as formas criar formas humanas para fazer com que Deus não existe. Começou com Big Bangs, depois fala que o homem veio do macaco. São diversas formas que tenta de todas as formas atrapalhar o elo do ser humano com Deus. Cria de todas as formas fazer com que a ciência está sempre exata. A ciência muitas das vezes, a maioria das vezes não tem resposta para praticamente quase nada. Mas eles tentam de todas as formas, criando. A ciência é uma ferramenta importante nos dias atuais. A gente tem que ter muita atenção nisso, que é importante na mão de Satanás. Tem muitas coisas nas ciências, claro que o próprio Deus permite, mas tem muita coisa que o próprio homem tentando enganar, agora fugiu a palavra,
prejudicar, enganar, era a palavra que eu queria, também prejudicar, queria tentando enganar o próprio homem. O homem tentando enganar o homem, muitos homens sendo enganados pelo próprio homem. Por isso que estamos no ano da palavra. O que o crente tem que fazer? Comer a palavra, viver a palavra. A palavra está tudo aqui. Por isso que a Bíblia vai sempre nos orientar. E cada vez mais vemos que a ciência, ela tenta de todas as formas desviar a atenção do homem a Deus. Quando eu estou falando, não estou falando que as ciências não sejam mal, pelo contrário, as ciências é de fundamental importância, sim, mas muitas das vezes a ciência, ela conduz a levar o homem ao erro. Então ela é uma arma fundamental. Nós vemos também aqui, vai dizer ali, a cultura. Cultura é outra arma fundamental na mão dos homens. Nós podemos ver agora no Brasil, aqui nem tanto, mas no Brasil, a festa carnal, que chama a festa de carnaval, vemos carros alegóricos, carros ali achando cultura, achando ali uma alegria, muitas das vezes investimento do próprio bolso do contribuinte, ali em carros com fantasia de demônio, induzindo as pessoas, e muitas pessoas se alegrando, se festejando a festa carnal, a festa da carne, e muitas outras áreas na cultura, as pessoas se alegrando com isso, e muitas vezes sendo uma arma fundamental na mão de Satanás, e como se diz o nosso pastor, e muitas pessoas achando, não tem nada a ver. Não tem? Não tem nada a ver, é só um roxinho ali, é um objeto ali, quando um chifre na cabeça, uma roupa celebrando os dias dos mortos. Não tem nada a ver. Temos que ter essa atenção. Eles investem pesado nisso, e o povo de Deus tem que estar atento. Vemos outra arma ali, que é a educação. A educação hoje em dia parece até brincadeira. O que eles estão investindo na educação, ao ponto de chegar criando leis que muitas das vezes a gente nem sequer tem noção do que estão criando por trás, como se diz, por trás dos panos, implantando. Eu estava por acaso vendo essa semana ou semana passada, uma matéria que uma escola, ela abriu e ofereceu diversos livros, oferecendo diversos livros, mas os livros, todos livros relacionados à ditadura, todos livros relacionados ao socialismo, todos livros relacionados, afastando as pessoas, que as pessoas começam ali, olha, estão oferecendo, estão dando, mas vai ver qual é a doutrina por trás daquilo. Vai ver o que está ali naqueles livros, vai ver o que hoje nós vemos aqui, hoje em dia, estão colocando nas escolas, onde homem, no caso, um banheiro, ele é unissex. Tem alguma lógica uma coisa dessa? Hoje muitos cartórios estão aceitando que o filho não é necessário, se o pai ou sua mãe achar que não há necessidade de colocar que ele é masculino ou feminino, não tem problema. Se nasceu homem, é homem. Se nasceu mulher, é mulher. Temos que tomar posição, principalmente como crente, como servo de Deus, como conhecedor da palavra. Temos que tomar posição. E a educação estão investindo pesado nisto. Eles não estão brincando, não. A gente acha, não, é brincadeira, não. Implantando nas crianças. É porque eles implantam logo nas crianças. São crianças que eles vão implantando, porque eles sabem que a semente ali, eles sabem que depois, futuramente, eles podem colher. E se nós, pais, não estivermos atentos, sabemos que a escola é de fundamental importância. Não estou aqui sendo negligente, não estou aqui sendo contra, não. Temos que estar atentos, porque é fundamental importância. A educação para os nossos filhos é fundamental importância. Mas o que estão ensinando? Quando
quando chega a fase da escola, quando chega a fase da faculdade. Vou pegar muitos professores ateus, muitos professores que implementam, e se você não for pautado em cima da palavra, você acaba sendo influenciado ao invés de influenciar. É de fundamental importância, temos muita atenção nisso. É uma coisa muito séria. Às vezes a gente pensa assim, não, isso não tem nada a ver. Não tem. Isso tem tudo a ver. Isso envolve com o futuro da nação e com o futuro da igreja. É de fundamental importância. Temos hoje a tecnologia, que o próprio livro de Daniel, onde é que está Daniel? Lá atrás já falou que a tecnologia ia avançar muito, e a tecnologia hoje é uma ferramenta fundamental de nós crentes. Mas sabemos que a tecnologia, se ela não souber ser bem utilizada, é uma arma que nos afasta de Deus. A tecnologia hoje é um meio tão maravilhoso que nós, outra horas, eu falo como já tive muito tempo, para você poder falar no Brasil, você demorava, você ia para um orelhão e falar, e você demorava, você ficava filhos e filhas pessoas ali. Hoje em dia, com a tecnologia, você pode conversar com a pessoa do outro lado, vindo a pessoa. Isso aí, eu estou falando coisa de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Isso era uma coisa que nós jamais pensávamos que isso poderia ser possível. Por isso que eu falo a importância da tecnologia. Mas sabemos também, se a tecnologia não souber ser bem utilizada, é uma ferramenta fundamental na mão de Satanás. É uma ferramenta que Satanás tem usado, fundamental, se não soubermos usá-la. Ela tem muita utilidade, mas se não souber usá-la, ela acaba, ao usarmos ao nosso favor, acaba sendo contra nós. Então vemos que a tecnologia é outra, de fundamental importância. E vemos também a religião. Chegamos na religião, e olhamos para a religião também, infelizmente a religião também, como havia falado, o que vai subir é uma denominação? É igreja. Quem vai subir para o céu é denominação? Quem vai subir para o céu é a igreja. E vemos religião, igreja de homossexuais, igreja onde tem o pastor que é homossexual, onde tem a pastora que é lésbica. Por quê? Porque prega que Deus é amor, e é amor sim, mas Deus é justiça, Deus é justo, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. O pecador Deus ama, não é à toa que Deus entregou o teu único filho por nós. Mas o pecado Deus abomina, Deus condena o pecado. E as pessoas, está tudo certo, você não cabe. Se você for lá, você é homossexual, se você for naquela igreja, você vai ser rejeitado. Claro que não, você é muito bem-vindo. Porque não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai conduzir você a mudar de vida, mas sim o Espírito Santo. Ele que faz as pessoas mudarem de vida. E nós vemos hoje, e o crente, mas não tem problema, não é minha igreja. Tem problema sim. Nós não podemos ser crente ficando em cima de muro. Nós temos que opinar, nós temos que ter as nossas decisões. Nós temos que saber o certo e o que é errado. Está tudo bem, é a igreja lá, não. Temos que saber que isso é errado, a Bíblia diz que isso é errado. Nós vemos a primeira cidade que Deus destruiu, a cidade de Sodoma e Gomorra, que quando Deus envia os anjos para lá, aquelas pessoas daquela cidade queriam ter relação com os anjos. Nós vemos Ló entregando as suas filhas que ainda eram virgens, está na Bíblia. Mas Deus destruiu aquela cidade por quê? Porque a iniquidade era grande. E antes mesmo disso,
vemos Noé. A terra foi destruída pelo dilúvio por causa de quê? Da iniquidade. E hoje nós vemos que está tudo bem, está tudo normal. Não. Temos que tomar posição, nós como igreja. Temos que tomar posição. Então a religião, infelizmente, religião também hoje em dia está sendo uma arma na mão de Satanás. Está usando pessoas através da religião. Venha como você vier, mas Deus te mudará através do Espírito Santo. Jamais rejeitaremos quem quer que seja adúltero, seja drogado, seja homossexual, seja o que for, porque quem muda é o Espírito Santo. Mas não podemos ser coniventes com isso, não podemos aceitar, porque a Bíblia condena. Nós temos sim o dever e a obrigação de amar, porque é o Espírito Santo, no seu tempo, Ele que muda as pessoas. E todas as demais áreas da vida. Contudo, brevemente, Deus eliminará todos os agentes do mal que se amotinam contra o seu eterno governo. Vamos então encerrar aqui a nossa introdução e entrando no nosso tópico de número 1, que tem como título: Amém. Temos ali no nosso tópico de número 1. Esse tópico ele vem com 3 subtópicos. E o tópico de número 1 vai nos dizer: o fim da rebelião contra Deus. A vitória de Cristo na cruz. A rebelião contra Deus tem o dia e hora marcado para terminar. Satanás é um inimigo vencido. Sua derrota foi prevista no Éden. Gênesis capítulo número 3, verso 15. Cumprida na cruz. João capítulo 19, versículo 30. E ratificada com a gloriosa ressurreição de Cristo. Hebreus capítulo de número 12, verso 14. E também Colossenses capítulo 2, verso 15. E Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, que vai nos dizer, quem é que sabe? Por acaso esse versículo, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestade. A nossa luta é contra toda a hoste espiritual da maldade nas regiões celestiais. Efésios capítulo de número 6, verso 12. Então nós vemos aqui a vitória de Cristo na cruz. A rebelião contra Deus tem dia e hora marcado para terminar. Voltando aqui, o episódio que, como se diz, a internet não poderia, todos eu acredito que já viram, ali no Brasil, o que aconteceu a respeito, envolvendo a cantora muito famosa, a cantora Ivete Sangalo, juntamente com a Baby Brasil, onde a Baby Brasil falou a respeito do arrebatamento. Muitos eu vi ali, muitos criticaram, outros foram a favor, especialmente os cristãos foram a favor, porque criticaram, porque ali não era lugar de estar falando aquilo. Ela falando para a Ivete Sangalo, e a Ivete Sangalo tinha uma música que falou que ela não ia aceitar de maneira alguma. Criou-se uma polêmica na mídia, na internet, de modo geral, falando que não ia aceitar, ia macetar o Apocalipse, e depois criou o trio elétrico que ela estava, viu verdadeiramente uma bagunça ali. Mas o que eu quero dizer com isso, e aproveitando aqui, é que, primeiramente, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Talvez Aleluia, glória a Deus, obrigado. Talvez o local, talvez realmente não fosse apropriado, no meio de um carnaval, falando sobre arrebatamento,
Mas eu acredito que talvez, quem sabe ali, cerca de 90%, 80% nunca ouviu falar em arrebatamento. Apocalipse hoje em dia, todo mundo sabe, tem novelas, Apocalipse, mais arrebatamento, e muitas pessoas. E como eu havia falado, Deus ele usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós podemos ver mesmo que a própria Bíblia vai nos dizer que Isaías, eu até por acaso nós estávamos ontem mencionando sobre isso, o profeta Isaías, Deus usou o profeta Isaías durante 3 anos pregando nu. Você imagina o profeta Isaías hoje, nos dias atuais, pregando nu pela rua fora, falando de Deus? Muitos colocariam na rede social, se for os tempos atuais: olha esse maluco, esse doido, pregando aqui, falando de Deus. Mas Deus usou o profeta Isaías. Talvez ela se equivocou um pouco ali, quando ela falou que o arrebatamento seria entre 5 a 10 anos. Isso sabemos que nós, mediante a palavra de Deus, não podemos afirmar isso, porque Jesus disse que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem o filho do homem, que é o filho que era de próprio Jesus, e nem os anjos. Ninguém sabe o dia que vai acontecer. Talvez ela se equivocou nesse estado, mas a forma dela usar, com certeza, eu creio que ninguém teria coragem de pregar no meio daquela multidão. E eu creio que tem, sabe, como a própria Bíblia, estou falando disso baseado na Bíblia, que a própria Bíblia diz que se ela alcançasse uma alma sequer, se ele se arrependesse, o que ia acontecer? Festa no céu. A Bíblia diz, por causa de um pecador que se arrepende, a festa no céu. Então por isso, que muitas das vezes criou uma polêmica terrível, por causa disso, porque não era o local, talvez realmente não é o local, mas Deus usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Se Deus usou ela para falar aquilo naquele local, quem sabe pode ser com uma alma, ou quem sabe mais almas. Eu acredito nisso, porque, por isso que eu falei, a própria Bíblia vai nos dizer que o profeta Isaías saiu 3 anos, não foi 3 dias nem 3 meses, 3 anos nu, pregando para Israel. Então, aquilo, e nós vemos que isso vai acontecer, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Só que muitas das vezes, como o próprio Jesus, quando isso acontecer, muitas das vezes as pessoas vão estar despercebidas, como aconteceu no dilúvio, dando-se a casamento, casando, tendo a sua vida secular. Vai acontecer, como se diz, já tem tanto tempo que isso vai acontecer, mas vai acontecer. Por isso que Jesus falou: ninguém sabe o dia nem a hora. Para isso, para quê? Para todo mundo estar atento, não esteja disperso. Como ali fala, a vitória de Cristo na cruz, a rebelião contra Deus, tem dia e hora marcado para terminar. Tem dia e hora, ninguém sabe nem o dia e nem a hora, tem dia e hora. Satanás é o inimigo vencido. Sua derrota foi prevista. Aonde que ela foi prevista? No Éden. Quando Deus sabia que colocou lá a serpente enganou, Deus já tinha um plano de salvação para a humanidade. Ninguém glorifica, só um glória. Deus já tinha um plano de salvação para nós. O plano de salvação. Sabíamos que ia pecar, sabia que o ser humano é falho, Deus sabe disso, mas já tinha um plano de salvação, porque a semente da mulher, ela esmagaria a cabeça de Satanás, cumprida na cruz, João 19:30, e retificada com a gloriosa ressurreição de Cristo. Está tudo confirmado, está na Bíblia. Tem o dia e tem a hora, mas ninguém sabe nem um dia e nem a hora. Por quê? E é muito óbvio, claro, porque se Jesus falasse: olha, dia tal, como muitas das vezes o pessoal acharam que o Apocalipse seria no ano de 2000, criou-se um rebuliço muito grande. Eu lembro que por causa da mudança do milênio, todo mundo, o Apocalipse vai acontecer em 2000.
E não aconteceu. Por quê? Se fosse assim, muitas pessoas iam se arrepender na altura que chegasse o Apocalipse. E sabemos que Deus é um Deus misericordioso. Mas por que Deus não quer assim? Porque para ninguém saber nem o dia e nem a hora, para que todos estejamos atentos, toda hora, todo momento, que isso vai acontecer. Vamos para o tópico de número 2, ou melhor, subtópico de número 2, do tópico 1, o fim da rebelião contra Deus. A vitória da igreja. A igreja se opõe a toda rebelião contra Deus. Aqui eu queria só, como eu havia falado, a igreja se opõe contra toda rebelião contra Deus. Por que eu estou frisando isso? Porque nós não podemos ficar em cima do muro. Está tudo bem? Não está tudo bem. Nós temos que opinar, nós temos que ser contra, principalmente a rebelião contra Deus. Somos exortados pela o ano da palavra, e nós somos exortados através da palavra, através da Bíblia, que nos diz: a batalha pela fé, que uma vez foi dada a quem foi dada? Aos santos. Vamos, igreja, vamos participar? Foi dada a nós, aos santos. Judas, verso 3. Essa batalha de caráter espiritual exige a participação de alguns cristãos, de alguns pastores, de todos. Existe a participação de todos os cristãos. Efésios 6,16. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é contra os príncipes das trevas desse século. Então, por isso que muitas das vezes nós nos frustramos, nós nos desentendemos, quem sabe com o irmão ou com a irmã, e esquecemos que muitas das vezes, quem sabe é o inimigo usando, e a prova disso nós vamos ver na própria palavra. Nós que somos conhecedores da palavra, nós vamos ver que quando Pedro e Jesus pergunta: quem é que dizem que eu sou? Uns falaram: o Senhor é o profeta, o Senhor é Elias, e foram falando, mas Pedro com autoridade disse: o Senhor é o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus vai falar para Pedro: não foi você que falou, foi o próprio meu Pai que revelou através da tua boca. Mas vemos esse mesmo Pedro, onde Jesus vai falar que ele teria que se entregar na cruz do Calvário, ele teria morrer por todos nós. E o que Pedro fala? Pedro: não, Senhor, não faça isso. O que Jesus faz? Repreende Pedro: aparta de mim, Satanás. A mesma boca que profetizou que era o Filho de Deus, o Messias, a mesma boca foi usada por Satanás. O que eu estou querendo dizer com isso? Que às vezes pode acontecer de algum irmão dar a brecha, Satanás usar essa pessoa, e a pessoa se entristece com o irmão. Jesus nos dá uns exemplos aqui. Jesus poderia se entristecer com Pedro, mas Jesus tinha um discernimento. Apesar dele ser o próprio Deus, ele sabia que não era Pedro que estava falando. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que muitas das vezes, como o nosso próprio pastor fala, se você sai da igreja por causa de pessoa, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Você nunca entrou na igreja por causa de Jesus.
Se você sai da igreja por causa de pessoas, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. O nosso pastor está no Brasil, então eu não vou na igreja. Cadê os glória? Entendeu? Nós estamos aqui, sabemos o anjo da igreja que é o nosso pastor, mas nós estamos aqui por causa de Jesus. Sabemos que Deus usa os homens, usa sim, mas nós estamos aqui por causa de Jesus. Amém? Nós estamos por causa de Jesus. A igreja tem vitória garantida sobre os inimigos de Cristo. Ele disse, o que ele disse? Vamos lá, todos, eu quero todos aqui, ó, para facilitar a vida de todos. Asterisco aqui, ó. Todos, no 3, hein? 1, 2, 3. Cadê o glória? Glória a Deus. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o nosso Jesus que diz que edificaria a tua igreja, e a porta do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Vamos para o nosso subtópico de número 3, que se encontra ali no tópico de número 1, que tem como título o fim da rebelião contra Deus. O subtópico de número 3 nos diz assim: a vitória final. A vitória do Senhor Jesus é certa e avassaladora. Deus intervirá definitivamente na história. A Bíblia nos mostra a vitória do Senhor de modo claríssimo e incontestável. E desde também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que a vinda do Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo e contra todos, e condenará dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as suas palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então nós vemos aqui a profecia de Enoque, Judas mencionando isso, como se encontra lá no nosso texto áureo. E quem é que vai vir junto com o Senhor? Aleluia, tem gente que está atento. Quem é que vai vir junto com o Senhor? Os santos, os milhares, com certeza, os milhões, vai vir com o Senhor. E nós vemos que isso é claríssimo e incontestável, isso vai acontecer. Nós vemos lá em Judas, versículo 14 e também versículo 15, também nós vemos em Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 20, e também Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 ao 21, e capítulo 20, versículo de número 10. Isso vai acontecer, a vitória final dos santos, junto com o Salvador, aquele que se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Vamos então para a sinopse do tópico de número 1. Vamos lá todos ler no 3. 1, 2, 3. Glória! A rebelião contra Deus, ela tem dia e tem hora. Nós não sabemos, e nem convém que nós sabemos isso, porque como eu falei, se nós soubéssemos disso,
com certeza estaríamos nos preparando mais. Por isso a intenção de nenhum ser humano saber disso, para justamente nos preparar cada dia mais. Para determinar, Satanás é um inimigo vencido, derrotado, já foi derrotado, já é, está derrotado. Por quê? Porque Jesus, Ele se entregou, Cristo, Ele se entregou nos dando a vitória naquela cruz do Calvário. A vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa. A vitória é nossa. O nosso inimigo já está derrotado. Vamos para a conclusão? Não há uma rebelião contra os falsos deuses da religião. Aqui eu quero me parar. Nós vemos que os falsos deuses, já desde lá no Antigo Testamento, onde nós vemos os deuses que eram levantados, nós vemos em nenhum momento rebelião contra os falsos deuses. E eu acho interessante quando nós vamos ver, quando Jesus estava curando, e os fariseus, os doutores da lei, falaram que Jesus ele curava através de Deus Zebu. Quem conhece bem as Escrituras sabe do que eu estou falando. E Jesus falou que não tem como o povo, o reino, se lutar contra si. Então nós vemos que a rebelião aqui dos deuses não tem como. Pelo contrário, nós vemos e muito bem que Satanás ele é muito organizado. Ele não dorme, ele não descansa, ele não para comer, ele não para ir à casa de banho, ele não para dormir, ele não para fazer necessidade. Pelo contrário, ele planeja de dia e de noite. Ele fica, a Bíblia vai nos dizer que ele fica ao nosso derredor. Porque quem fica ao nosso redor? Vamos lá, quem fica ao nosso redor? Os anjos. A Bíblia diz que Satanás ele fica ao nosso derredor, porque ao nosso redor ficam os anjos nos protegendo. Então ele fica ao derredor, à espera de quê? Bramando como um leão. Presta atenção, que ele fica bramando como um leão, mas ele não é leão. O leão é aquele da tribo de Judá. O leão é aquele que é comigo, que é com você. Ele que é o leão. Ele fica bramando, ele fica criando estratégia, mas ele não é. Ele só cria, mas ele não é. Ele brama como um leão, mas ele não é o leão, porque o leão da tribo de Judá é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma guerra declarada contra o verdadeiro Deus, Jesus, seu precioso Filho e a sua igreja. A razão é evidente: os falsos deuses não pelejam contra o pecado, o diabo, o mundo e a carne. Porém, o Deus da Bíblia e sua igreja combate tenacemente contra todas essas terríveis e inimigos dos autênticos filhos de Deus. Por isso que nós vemos que o inimigo ele fica tentando de todas as formas. Ele cria situações, ele cria divergências. Por isso que nós devemos nos blindar. Por isso que nós devemos cada vez mais nos aproximarmos de Deus. Sabemos que muitas das vezes a nossa carne, que é normal, o cansaço, a fadiga do dia a dia, isso aconteceria
que o próprio Jesus ele disse: no mundo tereis, mas tende, por quê? Por isso, nós vamos ter fadigas, vamos ter. Nós não somos nenhum super-heróis, nós não somos nenhum imortais, vamos ser, mas não somos ainda. Nós vamos ser, o cansaço ele vai vir. Mas sabemos que uma das formas de nós nos aproximar de Deus é justamente através da oração, através da busca, através do jejum, que muitas das vezes a nossa carne, se nós olharmos, não queremos. Quem é que quer levantar aqui pela madrugada para orar? Ainda mais no frio, no inverno. Quem é que quer aqui jejuar? Quem é que quer matar a carne? Mas sabemos que há necessidade, porque servimos um Deus vivo, um Deus que Ele é Espírito. Sabemos dessa necessidade, sabemos que não, muitas das vezes é difícil. Quem é que gosta de levantar, como eu falei, de madrugada? Quem é que gosta de levantar? Ninguém. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso cansaço, o nosso corpo, ele quer descanso. Mas nós não podemos olhar para isso, porque sabemos que estamos aqui nessa terra de passagem. Por mais que nós podemos, e a Bíblia, o salmista vai dizer, que quando chega a partir dos 70 anos, só vem o quê? Fadiga e cansaço. E todo mundo sonha para ter uma eternidade, uma vida longa. E depois de 70 anos é só fadiga e cansaço. Então, quando nós temos força, temos que matar a carne. Sabemos a dever e a obrigação de nós matarmos a carne, porque temos o privilégio, e vamos ter o privilégio de termos a vida eterna. Agora, para encerrar a nossa próxima aula, vamos lá todos lendo, no 3, 1, 2, 3. Maravilha. Próxima aula, a terça-feira, às 19 horas, lição de número 15, que tem como título essa lição, a transmissão da Bíblia. É ou não é glorificado essa revista? É uma revista abençoada, uma revista atualizada, é uma revista que nós devemos lê-la e principalmente praticá-la em nossos dias, porque não adianta nós nada falarmos, não adianta nós nada lermos. Por isso que estamos no ano da palavra. Não adianta também nós apenas lermos, temos que vivenciá-la em nossas vidas. Amém? Assim eu finalizo a minha participação nesta aula, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite, a qual quero convidar aqui o nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira, ele que estará dando continuidade, no caso, o culto desta noite.